Boa tarde. Queria agradecer aos colegas da Fineduca pelo convite para conversarmos junto com os nossos companheiros aqui sobre essa questão que, de certa forma, é recente, com preocupação sistemática na educação brasileira, né? E que o rastreamento das pesquisas tem procurado mostrar as formas que ela vai tomando, né? Ou que tomou em outros países, e como é que isso pode repercutir aqui agora no novo cenário brasileiro, né? Então, é disso que a gente estava falando, quando lá atrás a gente criticava o governo Lula e o governo Dilma por estarem namorando essas ideias. É disso que nós estávamos falando. E aí a gente era considerado os maus companheiros, né? Os maus companheiros, quando a gente fazia essas críticas. Quando o senhor Haddad estava namorando com todos pela educação, né? Quando implantaram o PISA como referência, quando implantaram em 2007 com o senhor Reinaldo Fernandes na cabeça do INEP, que hoje está por aí defendendo as escolas charters, a prova Brasil censitária. Sem nenhuma necessidade que nós tínhamos para caminhar naquela direção. É disso que nós estávamos falando. E todas essas ações estavam induzindo, caminhando na direção de abrir os portões para esse tipo de ação. Mas não foi suficiente. Mandaram para o Congresso um projeto de lei de responsabilidade educacional, junto com o PNE. E, claro, como já tinha o PSDB se antecipado no Congresso e tinha projetos semelhantes, acabou sendo apensado, o projeto do governo sumiu e ficou isso que está aí agora parado na Comissão de Educação para ser votado. Então, acho que vamos ter que gastar um tempo, que não vai ser agora aqui, porque até esses estudos ainda estão sendo desenvolvidos, para nós podermos entender como este processo, que se iniciou aí há uns 8 a 10 anos no Brasil, e vem caminhando, né? Agora encontra todos os portões, portas e chaves de cofres abertos para serem implementados, não mais a partir do esforço do município, do esforço do Estado, mas agora sob a chancela oficial do governo federal. E isso muda de figura toda a questão. Enquanto é um governo, enquanto é um município, está ali e tal, isso tem danos restritos àquela área. Agora, nós vamos ter o país inteiro envolto nessa questão. Eu acho que, do ponto de vista conceitual, o que é importante a gente apontar é uma evolução, entre aspas, no próprio conceito de público-privado, né? Ou seja, nós somos de uma época, pelo menos da minha geração, em que tudo era público, privado era privado. E aí não tem uma discussão sobre isso. Certo? Não precisava explicar. Agora não. Agora, com o apoio, inclusive, da esquerda, isso não é recente, se constituiu a categoria estatal, público e privado. Estatal é aquilo que é do Estado. Os guetos que ele mencionava. Público é a charter, né? É aquilo que é gratuito, como diz o Pereira, mas não necessariamente estatal. E a privada continua privada. O professor nos trouxe os dados do Chile,
acho que não me equivocarei em dizer que, se formos para o CINSE, a prova Brasil deles lá, nós vamos encontrar que o nível socioeconômico nas escolas públicas tradicionais é menor do que os da subvencionada, que por sua vez também é menor do que as privadas. Acho que eu não falo nenhuma, né? Acho que é essa a lógica que nós temos lá. 3 trilhas, 3 classes ou aglomerados de classes sociais diferentes, se aglutinando, né? E, no limite, protegendo a iniciativa privada para que ela continue só privada mesmo, e não corra risco de ser contaminada. Enquanto que a classe média foi retirada da escola pública e virou um gueto, e tem um canal protegido para ela também transitar sem drogas, sem o medo, né? Mas tem lá o seu caminho para transitar também. É disso que nós estamos falando aí no fundo, na base disso, são essas consequências de segregação que vão criando trilhas segregadas, né, de acordo com... E o mais curioso é que tudo isso tem como um manto muito progressista de combate a não aprendizagem das crianças pobres. Tá? Ou seja, privatizemos porque privatizando garantiremos os direitos de aprendizagem de todas as crianças, inclusive dos mais pobres. Né? Essa é a lógica que está posta aí e que os estudos mostram que isso é uma grande falsidade. Não existe isso. Os Estados Unidos não fechou o gap entre mais ricos e mais pobres, muito pelo contrário, passou de 26 pontos qualquer coisa para 30 pontos qualquer coisa. Portanto, ampliou o gap. O Chile não fechou o gap. Então, nós temos, pelo menos, a vantagem de ter tido um governo de 13 anos, que foi um governo rolha, pelo menos. Ele impediu a entrada prematura disso no Brasil, em continuidade à era Fernando Henrique Cardoso, que teria nos conduzido exatamente à posição do Chile. Nós tivemos essa vantagem. Se usarmos bem, é outra conversa. Mas essa vantagem nós tivemos. Poderíamos ter, talvez, né, avançado mais, mas isso não foi possível. Né? E vamos entrar nesse ciclo de políticas públicas, que geralmente não é ciclo curto, é ciclo longo de política pública, pelo menos com uma vantagem competitiva, para citar aí a lógica empresarial. A vantagem competitiva é que nós temos hoje a experiência do Chile, a experiência dos Estados Unidos, enfim, a Inglaterra, a Suécia, ou seja, Peru, nós temos um monte de países que já fizeram essas políticas e não conseguiram as almejadas vantagens que são atribuídas a elas hoje aqui, por esses reformadores, como diz a Ana Hart, reformadores empresariais da educação. Então, essa é uma questão que cabe à academia agora estudar e divulgar sistematicamente as experiências dos outros países nessa matéria. Isso precisa chegar aos pais, precisa chegar aos alunos, precisa chegar aos estudantes, porque isso vai informar a luta. É isso que precisa dar raiva no povo. Né? Porque, senão, nós vamos cair nessa conversinha de que agora nós estamos no caminho certo. Né? E aí, sem indignação, não tem luta, não tem movimento. Então, é uma tarefa importante hoje trazer para a população brasileira quais foram os resultados disso. E não podemos confiar na imprensa. Certo? Não podemos confiar na imprensa porque ela vai fazer o papel que sempre fez nesse país. Certo? Bem, nós estamos diante de um golpe, não é? E tem exatamente a finalidade de aprofundar todas essas políticas em todas as áreas da sociedade. Né? E acho que houve uma escolha nesse momento. Acho que nós vamos ter que analisar bem o que aconteceu nesses 13 anos, claro, né? Mas alguns estudos estão fornecendo algumas pistas para análise. Né?
E vou citar 3 ensaios que me parecem bastante produtivos na compreensão do momento que nós estamos agora e as implicações que isso pode ter no momento seguinte. Eu acho que o estudo feito pelo Dalmor, Ladislau Dalmor, é interessante. Eu vou ler um textinho aqui que nos marca um ponto de referência para a nossa análise. Ele diz assim: por meio do endividamento do Estado, vida interna, e dos outros mecanismos, gera-se um processo em que o governo cada vez mais tem que prestar contas ao mercado, virando as costas para a cidadania. Com isso, passa a dominar, para a referência de um governo, não quanto está respondendo aos interesses da população que o elegeu, e sim se o mercado, ou seja, essencialmente os interesses financeiros, se sentem suficientemente satisfeitos para declará-lo confiável. Confiável que nós mais temos lido nos jornais. O governo agora é confiável. O governo da Dilma não era confiável. Confiável para quem? Não é? Acho que essa resposta do Dalmor é muito interessante. Confiável para os interesses financeiros. Não é? E ele diz, de certa forma, em vez de república, ou seja, res pública, a coisa pública, passamos a ter uma res mercatória, uma coisa de mercado. Então, esse é o compromisso, essa virada que nós estamos assistindo hoje, é uma passagem de um governo que tinha uma lógica de olhar para a cidadania e que agora está sendo redirecionado para examinar os interesses de mercado. Tem um outro estudo de Tatiana Berger, que é do final do ano passado, que mostra um pouco o seguinte. Ela diz: as explicações para tais alterações têm suas razões em fenômenos socioeconômicos acumulados ao longo dos últimos 20 anos, em que envolveram 2 grandes correntes. Por um lado, o neodesenvolvimentismo aglutinado em torno de classes empresariais nacionais, assustadas com as reformas, isso é importante, assustadas com as reformas do primeiro ciclo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, que se aglutinaram no apoio a Lula. Por outro lado, o neoliberalismo remanescente da era FHC, de forte tendência entreguista e submissa ao capital internacional. A partir de 2014, pressionada pelos parcos resultados econômicos e pela crise internacional, as classes empresariais nacionais desfazem essa aliança com os neodesenvolvimentistas e retomam a articulação com os neoliberais, rompida na era de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, recompõe-se aquilo que se desfez com a ajuda de José de Alencar, né, que era vice de Lula, né, a Carta ao Povo Brasileiro, né, ou seja, aquele compromisso ganha-ganha que o Lula emplacou e que era uma tentativa de uma redistribuição da renda, mas com ganho para os empresários também, se mostra ao longo do tempo inviável, né? E desfaz esta aliança, e eu acho que aí é que a gente entende o pato amarelo da Fiesp. Ou seja, né? Não vamos pagar o pato. Claro, se propuseram para a gente um ganha-ganha. Nós vimos todo mundo ganhar, empresários e trabalhadores. De repente, só os trabalhadores estão ganhando, porque eles estão com aumento de gastos sociais. A produtividade do trabalhador brasileiro, quando não foi negativa, aumentou 1% no período. O salário dos trabalhadores aumentou até 169% em algumas esferas. Que ganha-ganha é esse? Não é? Ou seja, acabou a aliança aí, não é? E, claro, nós temos uma retomada com os neoliberais. Mas o Bresser Pereira, sim, o Bresser Pereira, aquele da reforma do Estado, lá atrás. Depois de 10 anos saiu do PSDB, porque a PSDB me deitou. Escreveu recentemente na Folha o seguinte, que é um terceiro elemento para a gente examinar o que está acontecendo aí.
Aí, isso eu estava examinando o Brexit. Ele diz então assim: a economia global leva cada vez mais os liberais a depender da mais-valia internacional. Eu acho que é interessante. E não da mais-valia local. O que faz com que percam a preocupação com alianças locais e se voltem para os grandes conglomerados econômicos internacionais, redefinindo os acordos locais e abrindo cada vez mais para o capital externo. Eu acho que esse é um elemento importante. Porque para fazer isso aqui, ou seja, para recompor essa aliança agora com conglomerados econômicos internacionais, você tem que fazer uma grande reforma nos processos internos do país, de maneira a poder linkar essas duas grandes cadeias produtivas. A cadeia produtiva internacional, ela está funcionando com todos esses requisitos que estão agora sendo colocados pelo governo Temer como reformas estruturais necessárias para recuperar a confiança exatamente desses grandes conglomerados internacionais. Eles estão dizendo o seguinte: vocês querem fazer aliança conosco agora? Ah, muito bem-vindo, tudo bem, fazemos. Mas olha bem, eu trabalho na China, lá não tem essa história de legislação trabalhista. Trabalho na Índia, lá não tem essa história de legislação trabalhista, não tem nada disso. Então, se vocês querem engatar-se agora com a nossa cadeia produtiva internacional, vocês não venham aqui derrubar nossa mais-valia, não, essas coisas. Vocês façam a lição de casa aí dentro, façam as reformas estruturais, fiquem na mesma posição que nós estamos aqui nas nuvens, né, operando nos vários países, e se vocês mostrarem que são confiáveis, nós incorporamos vocês nessa cadeia internacional. Essa é a finalidade do governo do Temer. Esse é o compromisso fundante do governo Temer hoje, que é o de fazer uma grande reforma em todas as áreas que sejam necessárias para viabilizar, portanto, a conexão das cadeias produtivas locais com as grandes cadeias produtivas internacionais. Por quê? A experiência do neodesenvolvimentismo com o Lula mostrou que não tem possibilidade aí de você ter grandes ganhos nessa cadeia produtiva. Como digo, a produtividade brasileira é praticamente estancada ao longo de todo o tempo, enquanto os salários oscilaram para cima, tirando 40 e tantas pessoas de uma posição e pondo uma posição um pouco melhor para cima. Então, isso aí significa uma mudança muito grande, e nesse processo, é aí que eu queria chegar, a questão da privatização do Estado é fundante. Fundante não só porque abre mercado, né, mas porque redefine o papel do Estado, né, e dá prosseguimento àquela reforma do Estado que havia sido proposta por Fernando Henrique Cardoso. Vocês se lembram, naquela primeiro ciclo das reformas neoliberais, não entrava no rol de privatização saúde e educação, porque Bresser é contra isso, já escreveu 2 ou 3 vezes na Folha sobre isso. Ele acha que essas áreas não se prestam para a privatização. Certo? Mas, nessa fase agora, 2 da privatização, da reforma do Estado, saúde e educação voltados na primeira fila desse processo. Certo? Junto com todas as outras áreas, e, claro, a revisão, a passagem da terceirização, da lei da terceirização, é um componente fundamental que as cadeias produtivas internacionais exigem no Brasil. Sem terceirização, não tem como você recuperar as taxas de acumulação de riqueza que as grandes cadeias internacionais têm. Dessas mudanças na legislação trabalhista, na terceirização, né, para você poder trabalhar com maior intensificação do trabalho, né, e com uma exploração compatível com as expectativas de lucro internacionais que existem aqui. Esse é o compromisso do Lula. E aí, nós temos quem está lá nas relações internacionais? Exatamente o seu Serra, que é uma pessoa que, há algum tempo, ele já tem compromissos firmados
com essas cadeias internacionais e rever os acordos internacionais. E os acordos internacionais hoje consolidam exatamente essa aliança entre mercado local e mercado internacional. O principal desses, há vários que estão na mesa, mas o principal deles é o TISA, que é um acordo de prestação de serviços, na área de serviços, portanto atinge a educação, e que o Temer liberou agora, estava travado, a Dilma tinha travado isso, o Temer liberou o Serra para avançar no TISA e fazer esse acordo. Né? Veja o que o Ladislau Dobor diz dos acordos internacionais. Tais acordos amarram em um conjunto de países as regras internacionais, em que os Estados nacionais perderam a capacidade de regular questões ambientais, sociais e econômicas, e muito particularmente as próprias corporações. Pelo contrário, serão as próprias corporações a impor-lhes a todos nós as suas leis. Nas palavras de Parada, um advogado de governo de litígio com grupos mundiais privados, a questão finalmente é de saber se o investidor estrangeiro pode forçar o governo a mudar suas leis para agradar o investidor, em vez de o investidor se adequar às leis que existem no país. Bom, isso demarca um quadro, um cenário para o Brasil, em que, da mesma maneira que vai haver que vai se passar a limpo todas essas relações, os nossos argumentos também não funcionarão mais. Porque não é que muda uma parte, não é que muda a política educacional, mudou o cenário do país inteiro e vai exigir da gente um grande reposicionamento das nossas próprias bandeiras, das nossas próprias lutas. Por exemplo, eu tenho insistido, aquela nossa luta, escola pública, gratuita, laica de qualidade, nós vamos ter que dizer que a escola pública agora é a escola pública de gestão pública. Essa é a nossa bandeira agora. Escola pública hoje já não diz mais nada. Pode ser charter, pode ser qualquer coisa. É escola pública de gestão pública que tem que ser a nossa bandeira. Eu hoje já vi uma entrevista de alguém dizendo assim, o governo vai priorizar o ensino fundamental, o ensino básico, mas ele não poderá fazer isso porque acontece que os professores são formados pelas universidades. Ora, este governo não tem interesse nenhum em formar professor na universidade. Ele vai se constituir um estado avaliador, que o professor falava aqui, e liberar até para onde formar professor por aí, se for necessário. Então, nós temos que fazer uma ampla reflexão, porque as nossas lógicas estavam pautadas em alguns parâmetros que desaparecem agora. Desaparecem, não é? E nós vamos ter que reposicionar e muito ajudará a ver o que aconteceu fora. Vendo o que aconteceu fora, eu tenho que caminhar para a conclusão, e é esse o esforço que tem sido feito, né, de entender um pouco o que os países que passaram por isso geraram, né, não para copiar o que está lá, não é para copiar nada, mas é que os países que já passaram por isso, neles é mais fácil a gente identificar categorias de análise que depois nós podemos usar aqui com a especificidade do nosso caso. Não é para copiar o caso de lá para cá. É para olhar lá, ver quais são as categorias que informam o estado mais desenvolvido daquela política, pegar essas categorias e fazer análise aqui. Essa que é a graça. Certo? Se a gente faz isso, a gente encontra que estes países que já estão há mais tempo nessas políticas lidam em três grandes categorias: privatização, meritocracia e responsabilização. E há uma dinâmica entre essas três categorias, cujo resultado é a privatização, mas que não se explica pela privatização apenas. É preciso introduzir a categoria da responsabilização e da meritocracia. Por quê? A responsabilização torna o agente público passível de ser objeto de uma meritocracia
punitiva ou de prêmio. Mas a meritocracia punitiva vai abrindo caminho para a sua privatização. Caso típico da Lei de Responsabilidade Educacional Americana no Charter Left Behind. Ela especificou que de 2001 a 2014, os Estados Unidos ia chegar em 2014 com todos, 100% dos alunos proficientes em leitura e matemática. 2014. Claro, durante os 10 anos, os educadores dizeram para os Estados Unidos que isso era uma inatingível. Até porque nenhum país do mundo conseguiu. Não adiantou. Foi mantido. 2014, fracasso geral. Obama deu perdão para os estados, não podiam acessar mais verba federal. Tá certo? Bom, para fazer o quê? Outra política igual. Qual é o objetivo, então, dessa lei? Privatizar. Porque ao longo desse tempo todo, a qualidade da educação americana não melhorou. Vai lá no PISA e olha. Para quem gosta de PISA, é só olhar lá. É uma linha reta. Tá certo? Não é nem curva. Então, não melhorou. Pega o NEC dele. O último agora não dá. Não melhorou. Mas sim fez uma coisa muito importante. Privatizou. Forçou as escolas com processos punitivos, por meritocracia, ou seja, uma responsabilização inatingível, associado a uma meritocracia que estabelecia punições ao longo do tempo, e inclusive uma das punições era o turnaround, que era a virada da escola, que podia ser a prenúncio de que ela seria entregue a uma escola carta. É isso que fez a lei de responsabilidade. A nossa está sendo discutida aqui. Tá certo? O nosso PNE tem todos os elementos da Child Left Behind lá dentro. Até a 7.2 diz exatamente isso que nós estamos dizendo para vocês aqui. Em 5 anos, 50% suficiente para aprendizagem, e no final de 10 anos, todo mundo proficiente. Está lá no PNE, você meta 7.2, meta inatingível. Mas está lá. Então, nós temos nesse momento um rearranjo também dentro da área educacional, em função desses 3 grandes conceitos, eu vou concluir já, em função desses 3 grandes conceitos, nós temos hoje uma revisão do marco legal dentro da educação nossa. Esses marcos legais, apesar de toda a insistência que houve durante o tempo todo, já estavam caminhando lá dentro do Congresso. O pessoal tinha feito o possível para segurar um pouco o desastre dessas ideias que elas estavam circulando lá dentro. O que aconteceu com o impeachment? Foram todas bloqueadas. Estavam em fase final de aprovação e elas foram ou retiradas de pauta sistematicamente, né? Ou feitas por instrumentos que serão facilmente revistos agora. Elas são o seguinte: esse é um marco legal que vai embutir essas grandes categorias e vai preparar a educação para a entrada, digamos assim, agora, do governo federal nessa lógica que os colegas estavam aqui dizendo. Primeiro, o SINAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Isso aí está feito lá por uma portaria de ministro, que o que está aí vai mudar e ponto final. Tá certo? Ele, o SINAEB, já tem lá dentro um novo indicador de medição da educação brasileira, que é o IDD. Esse indicador, né, ele é a possibilidade discreta que está ali, mas que existe, de introdução de medição de valor agregado. Valor agregado hoje é o que paga professor em muitos estados americanos. 60% do salário é fixo, 40% é do valor agregado. Está lá apontado lá. Tá certo? Para virar isso, não custa. Ou permitir que se vire, não custa. Mas está lá dentro. Depois o ENAMEB, o Exame Nacional de Avaliação, o Exame Nacional do Magistério da Educação Básica. Esse aqui está na Comissão de Justiça.
com substitutivo já aprovado pela Comissão de Educação, mas está parado lá também. O ENAMED vai medir o desempenho de professores a cada 2 anos em exercício optativo, né? Eu explico por quê. E também vai medir o ingresso dos estudantes que saem dos cursos de licenciatura das universidades, do ano que seja formado. Ou seja, é o Estado avaliador se preparando para liberar a formação de professores. Certo? O ENAMED, que lamentavelmente foi proposto lá atrás com apoio da CNTE e tudo, como exame nacional, porque os estados não sabiam contratar professores, era preciso ajudar os estados, coitados, a contratar professores que não sabem contratar professores. Caíram nessa conversa. Agora o exame nacional de educação, da prova nacional docente, vai somar com o ENAMED. E o ENAMED diz que a cada 2 anos, se os estados e municípios quiserem, ele pode usar o ENAMED para avaliar os professores de exercício. E os estados, é claro, se quiserem, podem linkar, amarrar o ENAMED na evolução da carreira, quando ele deixará de ser optativo, então. Porque se eu posso progredir na carreira fazendo ENAMED, eu vou ter que fazer ENAMED. Tá certo? Tá? Então, isso está lá na Comissão de Educação. Terceiro instrumento, Lei de Responsabilidade Educacional. Se o gestor, no final de 4 anos, tiver uma IDEB menor do que aquele que recebeu, fica inelegível por 8 anos. Certo? É isso que está lá. Acho que vai piorar. Porque isso aí foi o que deu para fazer lá, assim, todo mundo segurando. E acho que vai piorar. Isso aí está parado. Foi retirado de pauta. Certo? Está aguardando votação, mas pela lei de uma comissão especial, portanto é terminal, votou vira lei. Lei de Responsabilidade Educacional. Quarto, Sistema Nacional de Educação. Está lá. Substitutivo retirado de pauta. Aguardando votação na Comissão de Educação. Sistema Nacional de Educação, aí o pessoal do financiamento, estou aqui falando com especialistas na área, tá certo? Vocês sabem muito bem que vai ser o grande motor de transferência de recursos para estados e municípios e, portanto, o grande indutor de política pública, que é a do Scheidler americana, que induzia a política pública do governo federal em cima do Estado, em cima dos estados, dos distritos, certo? A troco de liberar dinheiro, desde que adotasse a política lá. Com o Estado, agora na mão de uma coalizão do DEM com o PSF, com o PSDB, estas políticas que foram aqui descritas serão a política oficial do governo federal, que serão induzidas através do Sistema Nacional de Educação, combinado com a Lei de Responsabilidade Educacional, medida pelo SINAEB e pelo ENAMED. Ou seja, você tem aí um corpo, um marco legal sendo estabelecido, né, que vai permitir a maximização da implicação dessas políticas. Eu não vou parar aqui, mas só deixo apontado. Então, vou parar por aqui, mas, como dizia, só deixo apontado que, para o processo de privatização, as 2 bases nacionais que estão no governo, a Base Nacional Curricular e a Base Nacional de Formação de Professores, são o elemento fundante da padronização pela qual você pode acionar os outros mecanismos de responsabilização e meritocracia, sem haver um acordo prévio. A responsabilização não funciona. Esse acordo prévio é a Base Nacional Comum, que depois vira responsabilização através dos exames, porque a função da Base Nacional Comum é rever os exames existentes,
reposicionar a produção de material didático e dar base para a formação do professor, que certamente será, a partir do ENAMEB também, acoplado ao processo de certificação, liberando, portanto, a própria formação do professor para quem quiser, porque você certifica e acabou. Certo? É o Estado avaliador agindo. Certo? Bem, é isso. O tempo terminou e acho que esse é o quadro que nós estamos vendo crescer aí. Por tudo isso, fora dentro.